Com a chegada do final do ano, é comum que a gente faça uma retrospectiva daquilo que a gente gosta, né? Seja da nossa vida, seja de algum conteúdo que a gente leu ou que a gente consumiu. E é claro que aqui no canal de Chixtai não ia ser diferente. Então eu fiz aqui, planejei uma retrospectiva de Shumatsu no Valkyrie, do nosso querido mangá, para ver quais foram os melhores capítulos e os melhores momentos de Shumatsu no Valkyrie no ano. Eu fiz aqui uma tier list rápida, com todos os capítulos que passaram esse ano, desde o primeiro em janeiro, o capítulo 74, até o último que lançou agora em dezembro há poucos dias, o capítulo 85. Se você gostou dessa ideia, ou gosta de Shumatsu no Valkyrie ou de algum conteúdo aqui no canal, por favor se inscreva, dê like e comenta aí também a sua opinião já sobre quais são os melhores capítulos e qual é o seu capítulo favorito. Não se esqueça de ativar o sininho também, que ajuda muito o canal, e todas as redes sociais aqui, Twitter, TikTok, Discord, se você estiver interessado, tá tudo aí na descrição. Se você tiver mais alguma dúvida, pode mandar aí nos comentários e a gente já começa direto aqui na tier list. Só um pequeno adendo, né, que eu vou fazer antes de começar. O mangá, além de ter lançado os capítulos mensais, eles algumas vezes lançam alguns extras ou algumas edições especiais. Por exemplo, a gente teve o artbook, né? Tanto a primeira edição quanto a segunda edição de Shumatsu, o artbook, sendo lançados nesse ano. Mas eu decidi desconsiderar porque um artbook é algo totalmente diferente de um capítulo, né? Não tem como jogar da mesma forma. E é claro, a gente também teve lançando algumas ediçõezinhas pequenas, né? Historinhas de 1, 2, 3 páginas especiais. Ou em volumes, né, como por exemplo tem a história do Buda, tem uma história do Tesla criança, ou pequenos omakis, né, que são historinhas que lançam junto com o volume de lançamento da Comic Zenon, né, da editora que publica Shumatsu no Valkyrie, a Comic Zenon, como por exemplo foi uma pequena história de 3 páginas da Shunyan, né, a mãe do Kim, que queria entregar uns pãezinhos pro Kim, ela encontra a Go no caminho, e nenhum desses especiais, nem omakis estão aqui na tier, porque eles são muito curtos, muito pequenos, eles são feitos só pra divertir mesmo, eles não têm um escopo tão grande quanto os capítulos normais, então eu decidi não incluir eles e deixar só os capítulos mesmo. Vocês conseguem ver aqui os capítulos desde o 74, né, o começo aqui com o flashback do Tesla, até o 85, né. Nesse ano a gente teve a finalização de uma luta, que foi a 8ª rodada entre Nikola Tesla e Beelzebub. A gente teve um capítulo de interlúdio e depois uma luta inteira, né, que já fazia algum tempo que um ano não tinha uma luta inteira do começo até o fim, que é entre Leônidas e Apollo, e a gente ainda teve 2 capítulos de interlúdio com o anúncio da 10ª rodada, Okita Souji vs Susanoo Ono Mikoto. E é claro, como vocês conseguem ver aqui na tier principal, a tier máxima, o melhor capítulo vai ter só um espaço. Só um capítulo pode ser o Record of Ragnarok, ou seja, só um capítulo pode ser o melhor. E também, só constando aqui, eu não acho que nenhum capítulo aqui seja ruim, né, ruim mesmo. Mas eu deixei aqui a tier de ruim pra eu tentar achar algum espaço aqui, pra gente fazer uma separação, escalonamento um pouco melhor, pra eu também não ser muito clubista, né, colocar tudo do mangá bem legal. Então é isso. Sem mais dúvidas a constar, vamos começar direto a análise com o capítulo 74. E pra quem não lembra, né, aqui tem uma imagenzinha logo atrás do número, né, o capítulo 74 é o capítulo do flashback do Tesla, né, é o capítulo que ele começa com o caos, né, do Beelzebub ele dissipando ali para a arena e destruindo tudo, e o flashback do Tesla depois entra com o Tesla bem ferrado. E, cara, eu acho esse capítulo bem interessante. Claro, muito dele é principalmente o flashback do Tesla, que é uma coisa bem polêmica na comunidade, tem muita gente que não gosta, né? Mas olhando o capítulo no modo geral, né, o capítulo é bem interessante porque ele passa bastante a impressão de desespero, né? O Tesla acabou de ser acertado por aquele golpe devastador que é o golpe do Bell, e fica bem claro que o Tesla tá muito perto da morte, né? Ele tá muito ferrado, ele tomou muitos danos com o caos. Claro, o Bell também tomou, mas dá pra ver que o Tesla quase morreu ali, né? Ele sobreviveu por pouco, simplesmente porque ele foi esperto de usar o output da bobina o mais rápido possível com uma bobina de Tesla dele e poder dissipar uma parte do dano. Eu acho bem interessante o clima que esse capítulo faz, né, com esse clima de desespero, né, pra depois mostrar o flashback do Tesla, né, e depois trazer pra gente ali no final do capítulo um pouquinho mais de esperança, né, e tem aquele discurso, né, do Tesla que eu acho bem bonito, de que enquanto a humanidade e a ciência caminharem juntos, né, a humanidade nunca irá ser destruída, né? Ela nunca acabará. E eu acho bem legal esse discurso, eu acho bem legal esse momento. É o flashback que, de fato, eu acho que ele tá ali na média pra baixo, né? Um grande flashback, né? Agora, falando um pouco mais sobre o flashback do Tesla, ele é um flashback bem claro, ele só quer passar a mensagem ali que já tinha sido falada, ele reforça, né, a ideologia do Tesla, de sempre seguir em frente mesmo nos erros, e o que é ciência pra ele, né, e é claro, é um flashback que cumpre o seu papel, mas isso não significa que ele seja muito bom, né, ele não é um flashback muito bom, eu não acho ele ruim, eu só acho que ele cumpre o papel dele, né, ele é ali um 7/6 na média de uns flashbacks.
Então, por isso, né, pra acabar sendo um capítulo que basicamente a parte principal dele é um flashback que não é tão bom, eu vou acabar colocando ele aqui no bem legal, né? Tipo, ele é bem legal, eu acho bem interessante, principalmente por esse clima que eu falei de desespero e depois dessa esperança, mas o flashback do Tesla acaba jogando um pouco pra baixo. E aqui o capítulo 75, né? O capítulo 75 é a gente já arrumando pro final da luta, né? Onde depois desse discurso do Tesla e o flashback, o Tesla se levanta e ele começa o contra-ataque contra o Bell. Esse capítulo é pura porradaria, né? É o Tesla e o Bell batendo um no outro. O Tesla usa o Soraftal dele, né? Que é aquele golpe bem poderoso do Bell. E o Tesla mais uma vez acaba se ferrando e dessa vez ele ainda perde algumas vantagens dele, como por exemplo a zona Gematria. Então o 75 ele é muito bom para ele continuar o clima que o 74 tava de desespero, né? O Tesla vai cada vez perdendo as suas vantagens ali no meio da luta, até que chega no final que parece que realmente acabou, né? Eu acho bem interessante algumas partes desse capítulo, né? Que trazem uns detalhezinhos legais, né? Por exemplo, quando o Bell acerta o Soraftal no Tesla e ele parece estar acabado, a humanidade relembra o fato de que o Beelzebub é o diabo, né? Na visão de muitos humanos, eles falam que o diabo é muito forte e de fato dá a ideia de que ali é o bem contra o mal, né? E o bem tá perdendo. É bem interessante o retrospecto que esse capítulo passa. E é bem interessante a porradaria ali entre eles. Apesar disso, né? Ele é só um capítulo de porradaria, tipo, literalmente só porradaria. E não é nem uma porradaria muito importante, né? Não tem momentos chaves da luta. Tem momentos marcantes, né? Por exemplo, esse Soraftal do Bell principalmente. Mas não é um momento chave da luta, né? É só mais porradaria, que é muito importante pra luta ter um ritmo bom de luta, mas isso não significa que seja algo genial, algo sensacional. Então, por causa disso, por causa de ser mais um capítulo ali, entre muitas aspas, comum, né? Eu vou colocar ele também no bem legal, mas eu vou colocar ele à frente do capítulo 74. Bom, agora indo pro capítulo 76, né? Que é o capítulo que finaliza a 8ª rodada entre o Tesla e o Bell, que também é um capítulo muito polêmico na comunidade, né? Um capítulo bem polêmico, principalmente pelo desfecho, né? O desfecho ali do Tesla criando o plano com o PPP Cross, né? E o Bell conseguindo passar por esse plano, conseguindo vencer o Tesla, né? Tem muitas polêmicas nesse capítulo, né? Principalmente por essa mística de que os editores interferiram no capítulo, que é algo que eu nunca vi ninguém provando, né? Mas, enfim, pra mim isso parece mais choro. Mas, de qualquer forma, né? Olhando a análise do capítulo, eu acho um ótimo capítulo, eu acho um capítulo bem interessante. Inclusive, se a gente for comparar com os capítulos que concluem lutas, é um dos capítulos, um dos melhores capítulos. Ele tem bastante porradaria antes da conclusão final da luta. Ali ele reforça um pouco alguns paralelos dos personagens e ele trabalha ali a relação do Bell e do Tesla de maneira bem sutil, que eu acho algo muito interessante e algo muito único dessa rodada, né? Que o Tesla e o Bell, eles não são amigos que formaram uma grande amizade no meio da luta, mas eles também não são totalmente contrários, né? São dois personagens que se parecem, mas têm as suas diferenças, eles se encontram na luta, eles se respeitam mutuamente no final, e é isso. Não tem nada de amigo que nunca houve na vida, como o Thor e o Lubu, ou o Kim e o Hades, né, que formam uma relação um pouco maior do que isso, mas não tem nada como um contraste muito diferente, como por exemplo o Sasaki e Poseidon, né. Então a gente ali tem uma diferenciação bem grande dessa rodada com outras rodadas, e eu gosto bastante disso, né. Muita gente pode não gostar desse capítulo por causa justamente do plano final do Tesla, né, do PPP Cross, de ele teleportar o braço dele pra tentar fazer um ataque em pinça, mas o Bell conseguir desviar ali, né, entre muitas aspas, e acertar o Tesla, né, e muita gente reclama que o Tesla foi ingênuo ali, né, que o Tesla disse que foi ingênuo. Eu planejo fazer um vídeo no futuro sobre exatamente esse tópico do Tesla ser ingênuo, mas dando aqui uma pequena palhinha pra minha análise desse capítulo, né, rapidinho. Na minha visão, o Tesla não foi ingênuo. Na realidade, todo mundo que diz que o Tesla foi ingênuo tinha que reler esse capítulo, porque o Tesla literalmente fala que foi ingênuo e o Beelzebub nega isso, né? Ao contrário, o Tesla não foi ingênuo. O Tesla, ele não seria o tipo de personagem que iria numa chuva de soco sem parar, e esse seria o plano final dele. O Tesla é alguém muito esperto, então ele com certeza faria um plano. E baseado nisso, o Bell estava preparado para um teleporte vindo nas costas, que é algo que já tinha sido hintado na história há algum tempo. Não só isso, também tinha sido hintado na história que o Tesla podia efetuar o teletransporte fora da zona Gematria e que só seria perigoso. E de fato é perigoso porque a gente vê que ele literalmente arrancou o braço fora, né? Então também tem essa questão. Faz parte do perigo, né? Ele usou essa parte do perigo pro plano dele. Então, de fato, foi um plano muito engenhoso, né? Então, eu acho esse final bem legal. A única coisa que eu não gosto desse capítulo é o fato de que, por mais que o plano do Tesla seja muito bom na minha visão, não tem esse chororô do Tesla ser ingênuo, eu vejo o problema que o Beelzebub resolve isso simplesmente com ok, eu desvio e te mato, né? Nas outras rodadas anteriores a essa, a gente via os personagens quando eles ganhavam, ou eles ganhavam
porque eles eram mais fortes, né? Como, por exemplo, o Shiva e Raiden, que o Shiva simplesmente tem um golpe mais forte e ganha. Ou, por exemplo, na 7ª rodada, em que o King ganha porque ele é mais esperto, né? Ele faz uma estratégia ali pra vencer do Hades no final. E aqui meio que é um misto, né? O Bell teve ali a expertise de prever o plano Tesla, ele teve um pouco ali da vantagem de ele ser rápido e conseguir desviar dos PPP que vem de frente e defender o PPP que vem de trás, mas não tem muita inteligência no plano em si, né? A gente não viu ele literalmente planejando isso, então fica um negócio até meio forçado. A gente viu o Tesla construir todo um plano pra chegar no final e o Bell desviar. Então não tem ali, tem um build-up pra algo que não é entregue, né? Eu acho isso meio sem graça, mas é um pequeno detalhezinho e o capítulo em si é muito bom e finaliza uma luta que na minha visão é muito boa, então eu vou botar o capítulo 76 aqui no muito bom, tá? E com isso a gente vai para um capítulo de interlúdio, né? Capítulos de interlúdios em luta são algo comum, né? A gente tem alguns aí, e a maioria deles, normalmente, eles só dão preset pra próxima luta, mas esse capítulo 77 aqui é bem diferente. Esse capítulo, ele tá explorando um pouco mais do plot, que já tinha sido hintado algumas vezes na história, do Siegfried e da Brunhilde, né? Que agora, nos capítulos atuais, a gente tá vendo sendo muito enfoque também do mangá. E aqui eu acho esse capítulo bem interessante, a gente tem ali o clássico dos caras da arquibancada ficando tristes pela derrota do cara que perdeu, que no caso é o Tesla, né? Isso é normal, não tem nada a comentar quanto a isso. E depois a gente vê alguns pontos interessantes, como o santuário ali da Brunhilde com os lutadores, que eu acho um detalhe muito legal. Eu acho muito legal fazer um comeback pros outros lutadores, não só um pouquinho de nostalgia pros caras que leem há muito tempo, como eu. E também é um negócio pra não simplesmente deixar eles descartáveis, né? Tipo, as pessoas ainda se lembram, por exemplo, do Lubu, do Adão, né? Do Poseidon e desses caras que lutaram mais antigamente nas primeiras rodadas. E o mangá, ele mostrar eles, pelo menos em uma paginazinha ali, com uma palavra que a Brunhilde acha que define eles, é bem legal. Depois disso a gente tem a conversa do Buda com a Brunhilde, que essa conversa eu acho meio esquisita. Principalmente porque eu acho que o Buda tá muito esquisito nessa conversa. Eu não sei exatamente se o que ele faz aí de pegar a Brunhilde pelo braço é algo que combina tanto assim com o que a gente viu do Buda, né? Claro, pode ser uma faceta diferente. A gente sabe que ele tá investigando aí o caso do Siegfried, que ele tá preocupado com esse Ragnarok. Mas ainda acho meio esquisito. E depois a gente tem a cena, né, do próprio Siegfried sendo apresentado lá no Tártaro, que é bem interessante também, mas particularmente eu acho que esse capítulo, apesar de ele ser relevante pro plot geral, né, ele não é lá tão bombástico, tão legal. O que a gente tem de principal mesmo é a aparição do Siegfried, que quando você lê o capítulo, você já sabe pela própria estrutura de história do Shumatsu que vai demorar pra esse cara fazer alguma coisa. E de fato, no ano inteiro a gente só tem citações do Siegfried, a gente não viu mais ele no ano inteiro. Então, apesar de ser bem interessante, né, eu acho que o capítulo ele peca um pouco nesse retrospecto futuro, e por causa disso eu vou acabar botando o capítulo 77 aqui, no meio entre o 74 e o 75. Agora indo pro capítulo 78, que é o início, né, a introdução do Apolo e do Leônidas, né, que é um capítulo que já começa direto com o Zeus, o Hermes e o Ares chegando ali no paraíso do Apolo e chamando ele pra lutar, e a introdução tanto do Apolo quanto do Leônidas. É um capítulo muito legal porque tem dois personagens novos que a gente nunca tinha visto, e é um confronto muito interessante, né, um confronto que surpreendeu muita gente da fandom, que achava que o Apolo ia lutar com o Simo, né, e que o Leônidas ia lutar com o Odin, e acabou que os dois se enfrentaram ali, e foi algo bem surpreendente. Então, eu acho que é um capítulo bem legal, né? Ele só tem a introdução dos dois e a entrada deles. E tem ali um pequeno golpe do Leônidas que o Apolo desvia, uma interação dos dois, e depois o Leônidas dando o gancho de por que ele odeia tanto o Apolo, né? E é interessante esse capítulo. Eu acho que ele é bem carregado, principalmente, óbvio, pela aparição surpresa dos dois, mas não tem muito aí a comentar, sinceramente. Os dois só aparecem, são dois personagens que se mostraram bem interessantes, mas é um capítulo que, no geral, ele simplesmente é um capítulo que constrói o hype pra primeira luta, né? Eu gosto bastante dele, ele cumpre o seu propósito, então eu vou botar ele aqui no muito bom, ao lado do capítulo 76 mais atrás. E agora a gente tem o capítulo 79, né? O capítulo 79 que é o flashback do Leônidas. E eu gosto do flashback do Leônidas, mas, né, infelizmente aí, esse flashback do Leônidas eu acho ele ruim, né? Ruim pros padrões de Shumatsu. E aí que tá uma questão muito importante a se comentar, que alguém pode criticar aí nos comentários, né? Eu acho que o flashback do Tesla e o do Leônidas, né, eles são basicamente no mesmo nível, tá? Em questão de qualidade. Só que o capítulo 74, que tem o flashback do Tesla, ele não tem só o flashback do Tesla. Enquanto o 79 tem basicamente só o flashback do Leônidas. Só as últimas 5 páginas que tem ali a luta, com o Leônidas usando falanges elencos dele, né, pra levantar o Apolo no ar.
que é bem interessante ali. Mas no geral é um flashback que eu acho ele meio confuso, sinceramente. Pelo menos pra mim que tava lendo na época, eu achei que o Leônidas ia ter um motivo muito mais pessoal, né, pra vingança dele contra o Apollo. Mas era um motivo que, apesar, ele é uma raiva indireta, né, porque o Apollo mandou ali o comunicado de paz naquele período. E se eles ficassem em paz, o Leônidas ia... O Leônidas, não só o Leônidas, como a Esparta toda ia ser destruída, né? Toda a Grécia, né? A península no geral. Claro, é um motivo factível, eu não tô dizendo que ele tá errado, mas para as expectativas que não só eu construí, como o mangá, né? Construiu, era algo que o próprio capítulo 78 demonstrava que parecia ser mais pessoal, né? O Leônidas, ele falava aquele Apolo, né? Que era cultuado em Delfos. Então a gente pensava que era algo muito mais pessoal e não é tão pessoal, é algo muito indireto, né, a raiva deles. E eu não gosto muito do flashback por causa disso, né, por causa dessa parte do Leônidas. E eu entendo ali o propósito do flashback, né, o homem com as costas mais respeitadas, né, que luta porque ele quer, né, que luta porque é a hora de lutar, né, não porque as pessoas mandam e etc. E por causa de tudo isso, eu acho que o capítulo 79, não é que ele é ruim, né? Mas pros padrões aqui dos capítulos que a gente escolheu, né? Eu acho que é um capítulo ruim, tá? Pro padrão. Pro padrão, eu acho que é um capítulo que acaba não sendo tão interessante quanto os outros. Na época que eu li, eu gostei bastante, eu fiquei bem hypado, mas, por exemplo, não foi um flashback que me fez mudar muito de visão quanto ao Leônidas, tanto que eu acreditava que o Leônidas teria mais um flashback e ele acabou não tendo, eu acho que era muito importante ele ter mais um flashback. E então eu acabei nem me afeiçoando tanto assim ao personagem do Leônidas, né? Mas, ainda assim, eu acho que é um capítulo realmente interessante, porém vai ficar aqui na última posição até agora. E falando em última posição, né, a gente tem agora o capítulo 80, que é o capítulo que é revelado as linhas de Ártemis, as linhas de Ártemis, né, ou harpas de Ártemis, ou qualquer coisa assim, os fios de Ártemis, né, que são o poder do Apolo. E aqui no capítulo 80 a gente tem basicamente uma surra unilateral do Apolo pra cima do Leônidas, com as suas liras de Foebus, né, que é as luvas dele. E é um capítulo interessante, porque fala um pouco ali dos poderes do Apolo, né, o principal destaque desse capítulo é isso, são os poderes do Apolo e as habilidades dele com os fios de Ártemis de transformar qualquer coisa ali, as luzes dele ali que ele forma, né, em basicamente qualquer coisa, entre muitas aspas. Mas eu não acho um capítulo tão interessante, né? Um capítulo de luta, né? Assim como o capítulo 75 é um capítulo de luta, né? Esse capítulo 80 também é um capítulo muito de luta, mas ele tem o diferencial de mostrar, né, uma habilidade nova do Apolo. Essa habilidade é muito interessante, né? Ela é bem versátil, ela é bem legal. Inclusive eu comento isso, esse é o primeiro capítulo que tem review aqui no canal, salvo engano. Mas, ainda assim, eu acho que ela peca um pouco, tá? Eu acho que é um capítulo de luta que não tem uma coreografia tão interessante. É basicamente o Apolo indo de um lado por outro e batendo no Leônidas, com salvas e salvas ali de tentativas do Leônidas bater no Apolo e não acertar. E apesar de ser uma surra unilateral que o Leônidas não toma muito dano, né? Ainda é uma surra unilateral, né? Que acaba ficando meio sem graça, né? E eu acho que a única coisa interessante é que ela dá o gatilho ali pra essa personalidade do Apolo de criar atender a expectativa dos outros, que chega ali no final quando ele limita a arena pra si. Mas eu ainda acho que é um capítulo bem fraco se comparado com os outros, tá? Então eu vou deixar aqui em último lugar, atrás do 79, mas quase que empatado o 79 e o 80. E agora vem o capítulo 81, que era o capítulo que essa luta tava precisando. Era um capítulo de porradaria. Porque o 78 mal teve porrada, o 79 mal teve porrada. E o 80, que apesar de ser um capítulo de luta, como eu falei, né? É um capítulo de unilateralidade, né? O Apolo, ele bate e o Leônidas apanha. Enquanto aqui no 81, de fato, a gente tem trocação. A gente tem o Apolo batendo, a gente tem o Leônidas batendo de volta. Eu acho muito interessante esse capítulo. Eu acho que é um capítulo que ele ali corre o risco, né? De ele ser um capítulo que acaba denegrindo muita imagem do Leônidas, né? Muita gente não gosta do Leônidas porque ele só acertou o Apolo ali naquela área diminuída, né? O que acaba tirando um pouco dos méritos do Leônidas, mas eu acho que o capítulo lida muito bem com isso quando ele fala que o Apolo ele tá no modo mais forte dele, naquele momento que ele tá na arena diminuída. Ou seja, ali, se você ler o mangá e prestar atenção, você percebe que na realidade o Leônidas ele superou o Apolo no seu modo mais forte, né? Então o capítulo ele faz essa sagacidade aí pra não tirar aí o mérito do Leônidas de ganhar do Apolo. Eu acho que aqui é muito interessante porque explora o Apolo e a personalidade dele de atingir as expectativas de todas as pessoas, e o Leônidas de nunca desistir, de sempre manter a cabeça erguida como um espartano deve fazer. E isso tudo é transmitido de mensagem por falas e principalmente na luta, né? O Apolo ele diminui a arena porque as pessoas estavam com expectativas para que tivesse uma luta assim. Tem o Leônidas ali representando essa fúria espartana, né?
E ele termina de uma forma muito épica, né? Que é o Leônidas dando esse Phalanx Nemesis na cara do Apollo. Que por mais que eu goste muito do Apollo, querendo ou não, é muito satisfatório. É uma porrada muito bem dada que tu sente da onde tu tá lendo essa porrada. E termina de uma forma incrível, né? Como é a sensação de ser humilhado por um humano. Cara, esse capítulo é muito bom e é um dos melhores capítulos do ano, com toda certeza. Então o capítulo 81 aqui, eu não sei exatamente se ele é melhor que o 76 ou não, né? É bem difícil, mas eu vou colocar ele na frente do 76. Eu vou deixar o 81 aqui no muito bom na frente do 76, é um ótimo capítulo. E com isso a gente vai pro capítulo 82, que é o capítulo do flashback do Apollo, né? Basicamente o que a gente tem aqui é o Apollo se levantando ali do golpe, o flashback todo rolando, né, os caras comentando qual é a verdadeira filosofia do Apollo, né, o que é a beleza pra ele. E é um capítulo muito interessante porque ele trabalha o principal plot do personagem do Apollo, que é a subversão, né, que é você achar que o Apollo ele se importa com a beleza externa e não, ele se importa com a beleza interna, né. E é bem interessante, é um flashback bem legal, mas eu acho que ele é um flashback que acabou ficando pior com o passar dos capítulos, porque ele, por exemplo, introduz a Python, né, ou a Python, e ela não aparece nos próximos capítulos. Parece muito jogado a relação ali do Apollo com a Python. Claro, é feito ali pra dar uma exemplificação, né, do que o Apollo acha que é beleza, colocando esse personagem que é julgado por todos, né, mas que acaba sendo igual ao Apollo. Mas eu acho que tinha expectativa, tinha ali potencial pra ser algo a mais, né? A Python, por exemplo, podia aparecer torcendo pro Apollo, que é algo super comum nas lutas e não acontece nesse round 9. Então eu acho que acaba caindo um pouco. Mas eu gosto principalmente dessa subversão do Apollo e de ele ter sido um cara que ele começou por baixo, né? É um plot twist, né? Bem interessante, ninguém imaginava isso vindo do Apollo. É algo bem legal. Eu acho um flashback interessante, eu acho ele melhor, por exemplo, do que a do Leônidas e a do Tesla, indiscutivelmente, né? Mas não é tão melhor assim, eu não acho tão melhor assim. E eu vou deixar ele aqui no bem legal. E por toda essa questão eu vou botar ele aqui na frente do 77, mas eu vou botar atrás do 75. Eu acho que o 75 terminando aqui dessa forma do Tesla iluminando o coração de todas as pessoas ainda é muito bom. Então eu vou deixar o 82 aqui, né? E com isso a gente vai pro 83, que eu acho que é talvez o favorito da maioria das pessoas pra ser o Record of Ragnarok, né? O melhor capítulo, porque é um capítulo muito bom mesmo, né? A luta, a nona rodada, ela termina muito bem mesmo. Eu acho que a nona rodada podia ter mais um capítulo, né? Assim, a nona rodada pra mim ela podia ter um capítulo que é o capítulo 75 dela, né? O capítulo 75 é o capítulo de porrada antes do capítulo de conclusão. E eu acho que podia ter tido um capítulo de porrada antes da conclusão, que seria aqui entre o 82 e entre o 83, né? Mas não teve, a gente teve só o 83, eu acho o 83 muito bom, principalmente porque ele consegue amarrar muito bem as pontas soltas dessa luta envolvendo a ideologia dos personagens, né? Principalmente ali a similaridade entre o Apollo e o Leônidas, né? Essa questão da subversão do Apollo sendo trabalhada ali, e como os dois são caras que não desistem, são caras que lutam até o final, né? E toda essa questão de eles queimarem as suas almas, e também explora muito bem a ideologia do Leônidas, aquele discurso dele, né? De nós não decidimos como nascemos, mas sim como vivemos e morremos, que é muito interessante, combina bastante com o flashback dele e o que ele mostrou na luta. Mas eu tenho uma picuinha minha com esse capítulo, que é o fato de que a porradaria dele, por incrível que pareça, eu acho ela ruim. Por ser o capítulo final, eu imaginava que ela ia ter um pouco mais de dinâmica ali na luta, mas ela basicamente começa com o Apollo conjurando o arco, ele atira várias vezes com o arco, ele dá muito dano no Leônidas, o Leônidas reflete uma flecha, o Apollo não consegue mais atirar o arco e fica muito fodido por tomar uma flecha, os dois dão golpes fodões no final e o Apollo ganha. O desfecho em si é bonito, com o Apollo falando que eles foram muito belos, abraçando o Leônidas, com o Leônidas sorrindo e dizendo que a Esparta é mais forte. Mas a luta em si, né, a porradaria desse capítulo, eu acho que ela acaba ficando ali um pouco atrás, né? Acaba ficando um pouco atrás. Eu acho que podia ser uma porradaria um pouco melhor, até porque a gente viu muito pouco do estilo de luta do Apollo e principalmente do Leônidas, né? A gente viu pouco deles lutando no geral. Eles tendo trocações mais dinâmicas, com uma coreografia melhor. Eu acho que o capítulo pesa um pouco nisso, né? O capítulo 83 falta um pouco disso, mas no geral ele é muito bonito, ele termina muito bem a luta, né? Eu acho que é um capítulo bem interessante sim, mas ele não vai ser o meu capítulo favorito do ano. Por enquanto, né, eu vou deixar ele aqui ou na frente ou atrás do 81. Cara, pela finalização dele, eu vou deixar ele aqui na frente do 81, tá? Vou deixar ele na frente do 81, mas eu acho bem disputado esse aqui. Acho bem disputado, tá? E com isso a gente vai entrar nos dois últimos capítulos, né? Que foram os dois últimos capítulos de análise aqui do canal, o capítulo 84 e o capítulo 85, que são o meu páreo pra decidir quem que é o melhor capítulo, ou o 84 ou é o 85, né? E, sem querer criar aqui muito mistério, né, já vou revelar direto, pra mim o meu capítulo favorito desse ano é o capítulo 84.
84, né? O capítulo 84 é o meu capítulo favorito aqui nesse ano. Simplesmente, né? Não é simplesmente, é um capítulo que ele tem quase que tudo, assim, de um capítulo de Shumatsu. Claro, não é um capítulo de lutas, né? Então não dá pra dizer que ele tem tudo, mas sendo um capítulo de interlude, ele é um capítulo muito, muito interessante. Ele é um capítulo que tem os personagens da arquibancada, né? O Hagrid e os espartanos sofrendo a morte do Leônidas. Tem ali só uns frufuzinhos ali, né? Pro Apolo, que não vai tirar a cicatriz, né? Porque é uma marca pra demonstrar o quanto ele queimou a sua alma. E depois a gente vai ali pra um gancho muito bom que o mangá fez da morte do Leônidas pra entrada do Okita e justificar finalmente a entrada dele pra lutar. E a revelação de que o Okita vai ser um novo lutador, que é uma revelação muito boa, muito bem construída. E depois a gente tem ali uma das partes mais legais do ano, que a gente vê vários deuses juntos, uma cena juntos, né? Que é algo muito raro em Shumatsu, que ficou muito legal, que é dos deuses todos juntos ali. A gente tem, por exemplo, a introdução do nosso querido aqui que tá fazendo a representação do ícone do Anubis, né? Muita gente não gostou do Anubis, mas eu gostei muito, eu falei isso aqui na análise. E além da apresentação do Anubis, a gente tem a apresentação do Susanoo Ono Mikoto também, né? Ou seja, são dois personagens novos sendo apresentados. E é um capítulo que foi muito bom, ele mostrou designs ótimos do Anubis e do Susanoo, mostrou cenas muito legais dos deuses conversando, mostrou ali um aproveitamento da 9ª rodada ali pra justificar o começo da 10ª rodada muito bom. É um capítulo que eu tenho pouquíssimas críticas a se fazer, pouquíssimas críticas, eu acho que ele talvez seja um pouco curto, né? Eu acho que ele podia ter um pouco mais de diálogo ali entre os deuses, podia ser um pouco mais legal. Ali, um pouquinho de diálogo mais talvez do Shiva, do Loki, do Thor, né? São personagens que conversam um pouco naquela reunião. Enfim, mas isso é muito do meu lado fã falando, né? É um capítulo muito redondinho, é um capítulo muito fechadinho. E esse capítulo, inclusive, já fala ali qual que vai ser a principal temática da luta do Susanoo e do Okita. O Hitokiri, né? O exterminador de humanos contra o Kamikiri, o exterminador de deuses. Mas pra ver quem tem o melhor Kendo, né? A melhor técnica de espada. Então, já é um capítulo, inclusive, que mostra como vai ser a luta entre os dois, né? Então é um capítulo muito bom, é um capítulo com muito hype, é um capítulo que me deu a impressão de que Shumatsu tá chegando no fim, cara. Porque a gente sobe basicamente o design de todos os personagens que vão lutar, exceto a Rasputin, né? O Rasputin é o único que não apareceu e não tem o design revelado, e o Simo, né? A gente sabe o design dele, mas ele ainda não apareceu. Mas de resto, a gente já sabe todos, e a gente, por exemplo, sabe todos os deuses já. Então é um capítulo muito legal, é o meu preferido, muito por hype, eu admito, né? Em questão de construção de capítulo ele é bem simples, mas o hype ele domina aqui o meu coração e eu vou botar o capítulo 84 como o Record of Ragnarok. E pro capítulo 85, que eu acho que também pode ser um que muita gente aí, pelo hype, lançou há pouco tempo aqui enquanto eu gravo. Ele lançou no dia que eu tô gravando, inclusive já saiu a análise aqui no canal. Mas, quando vocês devem estar vendo, lançou aí há uma semana, mais ou menos, que é esse capítulo 85, que também é um capítulo incrível, é um capítulo que desenvolve muito a plot de Shumatsu. Tem ali a conversa da Brunhilde com o Loki, né, que o Loki, bom, revela essa faceta dele aí meio esquisita, né, que ele ama a Brunhilde, tem uma boneca dele no quarto, que eu acho que é meio polêmica, né, eu acho que é um negócio que talvez pese um pouco nesse capítulo, que é o fato dessa faceta do Loki aparecer do nada, né, tem que ver como isso vai ser trabalhado antes de julgar, né, eu acho que é importante a gente ver primeiro como vai ser trabalhado e executado essa ideia antes de julgar em 10C, mas, né, fica aí essa esquisitice. E tem depois uma parte muito legal, que é o Odin, o Buda e o Bel ali naquela trocação, né, uma trocação bem rápida, Shumatsu tende a ter trocações rápidas na parte de fora da arena. Mas ainda é muito legal ver o Buda e o Odin interagindo, depois o Bel aparecendo e toda a apresentação e o plot ali do Siegfried, de que ele roubou a espada do Odin, ele matou o Fafnir, mas mesmo assim não é por isso que ele tá no Tártaro, né? E aí eles investigando e depois o objetivo do Odin envolvendo a Arqué, né? Que é algo que conversa muito com o plot principal do mangá. Esse capítulo é muito importante. Talvez ele seja o capítulo mais importante do ano, esse capítulo 85, tá? O capítulo mais importante do ano e provavelmente o mais importante pros futuros anos aí, pros futuros capítulos. Mas, né, ele não vai ser o meu primeiro lugar porque eu acho que ele é um capítulo curto. Ele tem 40 páginas, e o ponto não é só ele ser curto, eu acho que pelo fato de ele ser curto, ele é muito direto ao ponto. A gente tem, por exemplo, uma página da Brunhilde caminhando, e logo direto já aparece o Odin, Loki disfarçado, e aí o Loki começa a conversar com ela. A gente não tem ali, por exemplo, um diálogo da Brunhilde pensando sobre a última rodada, do que ela vai fazer. Depois a gente não tem ali o Odin pensando, a gente não tem um contexto pra criação das cenas, é só cena direta, né? Eu comento isso na minha análise, que eu acho que é um pouquinho de uma coisa que peca do capítulo, e também um corte muito abrupto da cena do Odin, do Buda e do Bel pra introdução da arena da 10ª rodada, né? Eu acho que também tem esses dois pequenos errinhos, mas são dois errinhos muito pequenos e as qualidades do capítulo carregam ele, e eu vou botar ele
aqui. Cara, eu vou botar ele atrás do 83, tá? Eu acho que os erros dele aqui pesam um pouquinho mais do que os erros do 83, mas no geral eu acho que eles são bem empatados, tá? Eu acho que o 84, o 83, o 85 e o 81 são bem parelhos pra mim, tá? Então, essa é a minha tier list, né? Não tenho certeza aí das minhas colocações inteiras, plenamente, mas eu acho que tá bem seguro aí, eu acho que essa é uma tier list que coloca bastante a minha opinião. O capítulo que eu menos gostei do ano foi o capítulo 80, seguido do 79, 74, 77, 82, 75, 78 e o meu top 5 sendo 76, a finalização da 8ª rodada, 81, com a trocação do Leônidas e do Apollo, 85 com a revelação do Odin, da Gungnir, do Arqué, né, e todas essas revelações incríveis, o 83 com a finalização da 9ª rodada e o 84 com a revelação dos lutadores da 10ª rodada e do meu querido Anubis, né. Tivemos muitos bons capítulos esse ano, não à toa que a gente só tem 2 nessa tier de ruim, né, e vocês conseguem ver que a 8ª rodada, que foi a 9ª rodada, que foi a principal rodada aí do ano, ela ficou bem colocada aí, né? Teve 2 capítulos meio ruins, teve um mediano e teve 3 capítulos bem bons, que foi o 83, o 81 e o 78 ali, que são bem interessantes. E você, qual que é a sua opinião? Quais são os melhores capítulos do ano? Eu quero ouvir aí, fala aí qual que é o seu capítulo favorito no ano, qual o capítulo que mais te empolgou, qual que tu acha que é o melhor, e fala pelo menos aí também qual que é o que você acha que é o pior, o que menos te empolgou, o que você ficou mais puto lendo ou alguma coisa do tipo. Comenta aí embaixo que eu quero saber a sua opinião, não se esquece de dar like, se inscrever e, é claro, feliz ano novo pra todo mundo que acompanha o canal. Muito obrigado pela participação e a presença de vocês aí no canal. Foi um ótimo ano, primeiro ano de início do canal, e vocês estão ajudando e apoiando muito. Então agradeço pela sua presença, não só aqui nesse vídeo, como no canal no geral. Se é a sua primeira vez aqui no canal, se inscreva, dê like, por favor. Tamo junto e até mais.